Oiê, meu nome é Yuli, eu sou educadora aqui do Museu da Imagem e do Som e no Educamis de hoje eu vou falar sobre 4 capas de discos icônicas de 4 artistas que já tiveram exposições aqui no MIS. Fica comigo até o final desse vídeo que vai ter muita coisa boa. Bom, tem um ditado que fala que a gente não deve julgar um livro pela capa, né? Se a gente for levar isso bem ao pé da letra, eu acho que ele não se aplica à capa de discos, porque eu já descobri bastante artista bom me interessando primeiro pela capa do disco dele. A capa do disco ajuda a transformar a identidade do artista numa representação visual e ajuda também a construir e a contar a narrativa que o artista pensou para o álbum. E para começar, uma capa que eu confesso que eu tinha um pouco de medo quando eu era criança, de 1973, Secos e Molhados, do grupo de mesmo nome, que contava com Ney Matogrosso nos vocais. Esse disco fez o maior sucesso, tinha a Elvira, tinha o Sangue Latino entre as faixas, e aquela esquisita foto da capa foi tirada pelo Antônio Carlos Rodrigues, que era um fotógrafo de um jornal carioca, e a inspiração para essa capa veio do próprio nome da banda. Secos e molhados é também um termo que a gente usa para falar sobre armazéns. E aí, quando a gente vê a mesa do jantar dessa capa, a gente vê ali vários produtos que também eram vendidos em lojas do tipo. Hoje a gente fala tanto de manipulação digital e de imagens de inteligência artificial, mas essa capa ela foi construída de uma maneira 100% analógica. A mesa era um fino compensado de madeira e os espaços para as cabeças dos integrantes do grupo foram serrados. Eles ficaram ali sentados em tijolos a madrugada toda com a cabeça nesse espaço, esperando essa sessão de fotos. O fato é que essa é uma das capas mais icônicas da cultura popular brasileira. A próxima capa ela é responsável por criar no nosso imaginário essa imagem que a gente tem do Raul Seixas, de cabelo comprido, barba e tudo mais. Em 1967, ele lançou o primeiro álbum dele, Raulzito e os Panteras, junto com o grupo que o acompanhava. Esse disco, essa capa do disco, foi inspirada num outro disco de 1973 chamado With the Beatles. Até o visual ali dos rapazes era bem inspirado no dos 4 garotos de Liverpool. Bom, 6 anos depois, a gente tem uma verdadeira revolução não só musical, mas como visual também. Sai Krieg Rabandolo, o primeiro álbum solo do Raul Seixas, com uma foto feita pelo Cláudio Fortuna. E a gente vê a imagem bem construída do Raul com aquele cabelão, a barba. A gente vê ele usando o símbolo do amuleto do Nepal famoso, que ele já usou várias vezes. E na mão dele a gente vê desenhada o símbolo da sociedade alternativa, que acompanha o Raul aí durante um bom tempo. Esse símbolo é baseado na cruz ansata, que é um antigo símbolo egípcio. E o nome Krieg Rabandolo é um nome bem curioso, ele vem das histórias em quadrinho, das histórias do Tarzan, inclusive. Significa alguma coisa como cuidado, aí vem o inimigo. E esse disco ele foi lançado justamente no período da ditadura militar. Então quando a gente pensa nisso, esse nome acaba, a gente acaba aí colocando algumas outras interpretações nesse sentido, né? Bom, e por falar em quadrinhos também é referência para nossa próxima capa. Cheap Thrills é o segundo disco que a Janis Joplin lançou com a Big Brother and the Holding Company e aquela imagem icônica da capa foi desenhada pelo Robert Crumb. Vale falar que o Crumb, que é um famoso quadrinista do underground americano, ele já teve em exposição aqui no MIS durante a mostra Quadrinhos de 2016. Bom, a Janis era uma grande fã do trabalho do Crumb desde a época da faculdade lá no Texas, e depois quando ela vai morar na Califórnia, eles acabam se conhecendo, e aí são várias histórias que existem sobre a capa desse disco. Alguns contam que o Crumb ele foi convidado para fazer a capa principal, ele queria que as fotos dos integrantes do grupo fossem misturados com desenhos, então o corpo dele seria desenhado e o fundo também, o cenário também. Aí a gravadora não gostou muito disso e a contracapa, que é essa imagem que a gente conhece dos balões com as faixas e tal, acabou sendo promovida à capa principal. Alguns contam também que a gravadora queria uma foto da Janis Joplin, só da Janis Joplin na capa. Ela não gostou disso e chamou o Crumb para fazer esse desenho da capa. E também há quem diga que os integrantes queriam fotos deles pelados
E aí é claro que a gravadora falou não, isso é um absurdo, e aí o Crumb foi convidado para fazer essa imagem que a gente conhece. Fato é que não sei qual dessas histórias é verdadeira, mas essa capa de disco sempre figura ali na lista das capas mais importantes da história e tudo mais, porque de fato ela é muito legal. E por último, mas definitivamente não menos importante, David Bowie com o seu Aladdin Sane de 1973. A icônica imagem do Bowie com o seu raio vermelho e azul no rosto rompeu aí as barreiras da música e a gente já viu desde Homer Simpson até a Elizabeth num trabalho do Banksy com esse raio estampado no rosto. A foto da capa é do Brian Duffy e o raio desenhado no Bowie é uma maquiagem do Pierre Laroche, que também é maquiador do celebrado filme Rocky Horror Picture Show. Bom, é bem curioso isso, porque na verdade o Bowie ele nunca apareceu em público com esse raio estampado no rosto. Isso foi só uma foto para a capa mesmo. Ou seja, lembra aquela nossa conversa ali do começo do vídeo sobre como as capas dos discos acabam moldando a identidade do artista, fazendo a gente entender um pouco mais sobre ela? Pois é, tá aí um exemplo. Todo mundo conhece essa imagem do Bowie, todo mundo conhece o Bowie com esse raio no rosto. Bom, é isso. Me conta o que você achou desse vídeo e me conta se tem alguma capa que você colocaria nessa lista. Muito obrigada, até a próxima e tchau!